Colossenses, capítulo de número 1, versos de 15 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Deus eterno, nós te somos gratos pela tua graça e misericórdia. Agradecemos pelo privilégio que temos de termos as Escrituras em nossas mãos, traduzidas para o nosso idioma, e podemos aprender mais dela semanalmente, nos nossos estudos, nos nossos cultos a Ti. Tua palavra foi lida. Queremos te pedir neste momento que Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para compreender essas verdades eternas. Ilumine nossa mente para entender e nos dar assim condições de praticar aquilo que aprendemos. Pois o ensino bíblico, o ensino sobre o Senhor não pode ficar apenas no mundo das ideias, mas deve ir para a prática, como já vimos no próprio livro de Colossenses. Pedimos isso, fale com a tua igreja, glorifique o teu nome em tudo isso. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de teu Filho Jesus. Amém. Sabe quando você vai assistir uma palestra, seja qualquer assunto, independente do assunto, o que é comum? Antes do palestrante iniciar a sua palestra, o ensino que ele vai passar, é comum que haja uma apresentação do palestrante. Vem alguém e diz, quem vai estar conosco neste momento, quem vai falar para nós é o fulano de tal, que tem a formação em tal e tal área, e, enfim, vai trazer todo o seu currículo acadêmico. Por quê? Qual é o objetivo de trazer esse currículo? É mostrar que aquele que irá falar tem autoridade na área. Porque se você vai ouvir sobre mecânica automotiva e o cara é biólogo, não faz sentido. A área dele é outra. Mas se o tema que você irá ouvir, o currículo daquele homem, daquele palestrante, é de alguém preparado, o que acontece? Você presta mais atenção. Você vai ficar com os ouvidos atentos. Opa, esse é a autoridade na área. Ele sabe do que está falando, ele tem formação nisso. Então você vai automaticamente prestar mais atenção nesta palestra. E o texto que nós lemos hoje, Colossenses de 1, de 15 a 20, nós vemos Paulo como que apresentando Cristo. Quem é Jesus Cristo? Qual é o currículo, por assim dizer, deste homem? Qual a autoridade dele? Nós vemos isso. Ele mostra a autoridade do Filho amado do Pai, para deixar claro para aqueles irmãos de Colossos que Cristo era suficiente. A gente já falou sobre isso. Esse era um dos problemas, se não o pior deles. Achar que Cristo não era suficiente, que precisava de outras revelações, que precisava de algo a mais. E ele está mostrando por meio da autoridade de Cristo, por meio de quem ele é,
que ele era superior a qualquer outra coisa. Ele era superior a tudo e a todos. Não havia nada acima de Cristo. Ele era a suprema autoridade. Cristo é aquele que tem, então, a autoridade suprema, que está além, que vai além da compreensão humana. Ele não apenas conhece a criação, mas nós vemos que ele é o próprio criador e sustentador dela. Ele é a autoridade máxima. E o texto que nós lemos, ele inicia-se com a expressão "este é". Quem é este que o texto fala? Ele é o Filho amado. Ele está referenciando o verso de número 13. Nós vimos no domingo passado que a última questão ali da oração, da petição de Paulo, era dar graças ao Deus Pai, porque ele havia nos tirado do reino das trevas e nos colocado no reino do Filho do seu amor, por meio dessa reconciliação. E agora ele dá, então, um zoom nessa pessoa do Filho amado. Quem é ele? Quem é a pessoa do Filho? E essa porção, versos 15 a 20, ela é entendida por muitos como um hino. Tanto que nós cantamos Colossenses 1. O Projeto Sola desenvolveu um hino tendo em vista isso. Este era um hino cantado pela igreja primitiva. A grande questão que fica, o grande debate, é que esse hino, ele era pré-existente ou foi totalmente desenvolvido por Paulo? Essa é a grande discussão. Ele é um hino, a maioria dos acadêmicos entende. É um hino, ok? Mas ele já existia. Paulo, então, adicionou, colocou, ao escrever a carta aos Colossenses, ele pega um hino que já existia e coloca ali e faz algumas adaptações, ou melhor dizendo, ele faz do zero. Ele cria, pensando no problema da igreja. Eu sou favorável à posição que entende que Paulo é o autor deste hino. Não era um hino pré-existente, mas ele mesmo desenvolve. Ele tem capacidade para isso. Nós vemos ao longo, Romanos mostra isso, Colossenses mostra isso, onde nós vemos poemas, por assim dizer, do apóstolo Paulo. Ele tinha total capacidade para desenvolver algo tão rico de significado, em estrutura. Quando você vê a estrutura, os paralelismos desse texto, você vê a riqueza dele. E ele tinha condição de fazer isso. Mas ainda assim, seja um hino pré-existente ou escrito por Paulo, a grande questão é que é um texto inspirado. A grande questão é que é palavra de Deus e que tem algo a nos ensinar. Esse é o foco. Isso é aquilo que a gente precisa ter como base. Ela é palavra de Deus inspirada. Além disso, o que é de suma importância é nós olharmos para o foco dessa porção. Qual é o foco dela? O que Paulo está exaltando aqui? O que ele está apontando? Ele está mostrando a supremacia de Cristo. Ele está mostrando a superioridade de Cristo sobre tudo. Esse é o grande foco deste hino. Tem um estudioso já falecido, sua grande área é o Antigo Testamento, Charles Burney, que ele, ao comentar sobre esse texto, ele faz o link, já que a área dele era o Antigo Testamento, com Gênesis 1:1, mostrando que a estrutura de Paulo, a forma que ele escreveu, está muito estruturada, está muito baseada em Gênesis 1, versos de número 1. Mas nós falaremos sobre essa questão posteriormente, porque está baseado em Gênesis 1:1. Tendo em vista esse contexto da passagem, essa estrutura, o tema já estava em tela, né? Está se desligando pelo visto. Mas o tema do nosso sermão de hoje é aquele que tem domínio sobre tudo. Esse é o nosso tema do nosso sermão. E a primeira coisa, nós vamos aprender duas coisas por meio desse texto. Duas coisas sobre aquele que tem domínio sobre tudo. E a primeira coisa que nós aprendemos neste texto sobre aquele que tem domínio sobre tudo é que ele é superior à criação. Versos de 15
a 17. E nesse texto, nós temos algumas afirmações nessa porção, melhor dizendo. E qual é a primeira delas? É que o Filho é a imagem de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Nós sabemos que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 a 27 trata disso. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a questão é que nós, homens, mesmo antes da queda, nosso velho pai Adão, não era a imagem do Deus invisível. Era uma representação, mas não era de forma completa como Cristo é. Cristo é a imagem com A maiúsculo, por assim dizer. Ele é a expressão do Deus invisível. Ele sim consegue de forma plena, de forma perfeita, expressar quem Deus é. Ele consegue isso. Ele é quem fornece acesso a esse Deus transcendente. Por meio dele, a natureza e a vontade de Deus são dadas a conhecer. No capítulo 1 de João, no seu evangelho, lá no verso 18, ele nos lembra que é o Filho quem revela ao Pai. O Pai não se deu a conhecer a ninguém. Tanto que um dos debates sobre o Antigo Testamento é entender que todas as teofanias que acontecem no Antigo são, na verdade, cristofanias. É a pessoa do Filho, ainda pré-encarnada, se mostrando ao homem. O único texto que nós temos de fato as duas pessoas, não tem como não ver o Pai, é quando você tem lá o ancião de dias e o filho do homem. O ancião de dias, o Pai, filho do homem, o Filho. Mas o restante dos textos, muitos vão pela linha de que todas as teofanias que aparecem no Antigo Testamento seriam, na verdade, uma cristofania. O Filho amado é quem revela ao Pai. Ele é, então, a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão, ele revelou aquele que é invisível, que é espírito e não pode ser visto. E aquela pergunta, né? Novo céu e nova terra, ou no céu, nós veremos o Pai? Sim, você verá o Pai, refletido no Filho. É a pergunta de Filipe, nos mostra o Pai. O que Cristo fala? Eu estive há tanto tempo com vós, vocês não entenderam que o Pai, ele reflete a imagem do Pai? Então nós veremos o Pai refletido, expressado no Filho. Porque Deus é invisível e o Filho é quem se revelou, quem revelou o Pai a nós. A segunda expressão que nós temos no nosso texto é que o Filho é o primogênito de toda a criação. O que significa esse termo aqui? Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito do Pai. Qual seria o significado? Esse texto, esse verso, ele é muito usado pelos testemunhos de Jeová para mostrarem, para afirmarem que Jesus ele é inferior ao Pai. Veja, ele é o primeiro gerado do Pai. Então ele é Deus, mas ele não é o Todo-Poderoso. Essa é a doutrina, uma das doutrinas heréticas das testemunhas de Jeová. Esse texto não está afirmando isso. Esse texto não está mostrando o Filho como inferior ao Pai. Muito pelo contrário. A questão é que o termo grego, traduzido aqui por primogênito, prototokos, ele vai muito além disso. Assim como nós temos expressões, palavras em português que têm mais de um significado. No grego é a mesma coisa. Você não tem um único significado. É verdade. Um dos significados, uma das traduções para o termo prototokos é primogênito no sentido de primeiro filho. Esse termo é usado inclusive para Cristo. Lucas 2,17 fala de Jesus como primogênito de Maria. Aí literalmente, ele era o primeiro filho de Maria. Mas aqui não. Aqui o termo no grego, ele ganha um outro significado. Por quê? Porque uma das ideias desse termo é a ideia metafórica disso, onde a classificação, em vez da prioridade temporal, é o foco principal. Nós temos lá em Salmo 89, 27,
onde na Septuaginta, a tradução grega do Antigo, é usado o mesmo termo, prototokos, para se referir ao primogênito, referindo-se a Davi. Ele era o primogênito de Deus. Só que Davi não era o primeiro filho. Ele era o filho caçula. Então você vê que é usado de forma diferente. Cristo usa o termo primogênito a Israel. Israel é o primogênito de Deus. Israel é o primeiro povo a existir? Não. Mas ele é chamado de primogênito de Deus. Nós vemos isso lá em Êxodo 4:22 e Jeremias 31:9. A conclusão que se chega é de entender que Cristo, aqui como primogênito de toda a criação, é que ele está em posição de destaque. Ele é superior a ela. Essa é a ideia. Primogênito da criação é que ele é superior a essa criação. A essa criação. É isso que nós confessamos nos nossos credos. Confessamos que Jesus é o eterno Filho gerado do Pai, não criado. Cristo não foi, em algum momento da história, criado pelo Pai, como se em algum momento ele não existisse. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre coexistiram em toda a eternidade. Porque se assim fosse, nós teríamos 3 deuses. O Pai, depois o Filho e depois o Espírito Santo, e não é assim. Os 3 sempre existiram na eternidade. Ainda que nós afirmamos que o Filho é o eterno gerado do Pai. Mas essa geração não vem em algum momento na história como se fosse criado. Ele não existisse em algum momento. E por que ele está acima de todas as coisas? O verso 6, 16 em diante nos mostra isso. Por que ele está acima de todas as coisas? E perceba que ele é superior de toda a criação e não entre toda a criação. A preposição aqui é muito importante. Ele está fora dela, ele é distinto da criação. Não é como uma emanação, por assim dizer. Ele é diferente da sabedoria que foi criada, que nós vemos em Provérbios 8:22, capítulo esse que fala muito, esse é o tópico dele, fala sobre a sabedoria de Deus. E você tem um link a Cristo, mas a grande diferença é que Cristo não foi criado, a sabedoria foi. A sabedoria faz parte dessa criação. Então o verso 16 nos mostra que Cristo é o executor na criação. Pois tudo, absolutamente tudo que existe foi criado por Ele. Foi criado por meio de Cristo. Paulo, ao falar que Cristo é o Criador de todas as coisas, está, o que tudo indica, criticando a ideia uma das ideias que estavam ali rodeando a igreja de Colossos. Adoração a anjos. Capítulo 2, verso 18 vai tratar sobre isso. Ele está mostrando que Cristo criou esses anjos, esses seres. Ele está batendo nesse problema de adoração aos anjos, ao falar que Cristo criou todas as coisas, Cristo criou os céus e a terra, Cristo criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Até porque os termos que aparecem no nosso texto, tronos, soberanias, principados e potestades, eles estão vinculados às coisas invisíveis. Essa é a ideia. E o que esses termos apontam? Eles estão apontando para seres espirituais. Então as hostes celestes são anjos bons e maus, por assim dizer, anjos e demônios. Essa é a ideia dessas expressões aqui. São as coisas invisíveis. São esses seres espirituais. Então isso reforça a ideia de que o hino foi totalmente desenvolvido por Paulo. Porque a fala, as expressões usadas estão atacando o problema de Colossos. Estão lidando com o grande problema da igreja. Ele criou todas as coisas, nos céus, na terra. No mundo antigo, o céu era percebido não como um lugar distante, algo que tanto faz, não traz nenhum malefício ou benefício para os habitantes da terra, não traz impacto à vida humana. Em vez disso, os poderes invisíveis exerciam, esse era o entendimento, exerciam suas influências para o bem ou para o mal. Só lembrarmos de Efésios 6:12.
nos fala sobre isso, dessas potestades. A questão aqui é mostrar, então, que Cristo é superior a todos eles, porque todos eles foram criados, são criação. Tudo foi feito para Ele. Isso é muito importante. Cristo não é apenas o agente da criação, mas é o objetivo dela. Tudo foi criado para Ele, não para nós. A gente precisa lembrar disso. O mundo não gira em torno da nossa vida. O mundo não gira em torno do nosso umbigo. Tudo foi criado, tudo, para Ele. Ele é o objetivo de toda a criação. Verso 17, então, reforça a ideia dele ser anterior a tudo o que foi criado, porque Ele é eterno. Ele não teve início, assim como não terá fim. Nele, tudo subsiste. A ideia de subsiste aqui é a ideia de manter as coisas unidas. Essa é a ideia original. Ele mantém as coisas unidas. Ele mantém as coisas no seu lugar. Cristo é quem mantém as leis da natureza, por exemplo. Ele mantém as coisas aonde devem ficar. Cristo é o responsável, é aquele que impede com que todo o universo não vire um completo caos. Ele mantém a criação, ele sustenta esse universo, ele sustenta a criação. Diante dessa verdade que vemos, o que cabe aplicar aos nossos dias? Uma das coisas nós vemos que alguns entre os crentes de Colossos estavam adorando seres criados, estavam adorando anjos. Não percebendo então a magnitude, a majestade de Cristo, o seu governo soberano. E nos dias de hoje, nós vemos duas posições extremas quanto a seres espirituais. Você não vê tantos adoradores de anjos por aí. Mas você vê grupos entre os cristãos que enaltecem esses seres de uma forma totalmente contrária ao que as Escrituras mostram. Dão um poder muito além do que ela é. Dão uma ênfase muito maior do que ela dá. Como se esses seres fossem os todos poderosos da história. Nós vemos a ênfase dada de uma forma extremada. O diabo é visto quase como que disputando com Cristo. Aquela imagem da queda de braço foi tão comum há anos atrás que você via a imagem de um demônio, uma representação de Cristo, uma queda de braço. O bem e o mal lutando, o yin e yang. Isso não existe. O diabo é uma criação. O diabo é um dos anjos, óbvio que anjo caído, mas ele foi criado. Ele não está competindo, medindo forças com Cristo, porque não tem, é impossível. É impossível isso acontecer. Ele não tem esse poder. Outros, por outro lado, vão desprezar esses seres. Não, demônio, seres espirituais, é coisa de místico. Isso não existe. Sabe? Batalha espiritual, não, isso é coisa de neopentecostal. Você tem os dois lados extremados. Um dando poder demais e o outro achando que isso não existe. Que essa realidade não muda nada, não afeta nada a nossa vida. Os dois extremos são problemáticos. A verdade é que o diabo, como diz Lutero, é um cão na coleira. Sabe aquele cachorro raivoso? Ele preso, mesmo ele preso, você não vai chegar perto dele. Você vai ser mordido. Mas ele está numa coleira. Ele vai até onde essa coleira permite. Essa é a perfeita figura que Lutero desenvolve sobre o diabo. Ele está numa coleira. Essa coleira é sustentada por Cristo. Ele só vai até onde ele permite. Ele não tem livre acesso. O diabo e todos os seres, todos os anjos caídos estão debaixo do domínio de Cristo.
Mas a verdade é que nos nossos dias, como já dito, dificilmente você vai ver alguém adorando anjos. Mas nós temos outras adorações. Celebridades são adoradas. Tanto que o termo usado é ídolo. Eu nunca entendi como que até cristãos usam. Não, meu ídolo no futebol. Como assim? Como assim seu ídolo? Não faz sentido. E sabe uma das grandes grupos, por assim dizer, que é adorado hoje? Os políticos. Você vê crente adorando político numa facilidade. Esse vai ser o salvador da pátria. Ah, não é Cristo. É o fulano de tal. Não, porque se entrar tal governo vai mudar. Aí as coisas vão ficar excelentes. A nossa confiança deixa de estar em Cristo, que é o sustentador e criador do universo, para estar em homens. Então você vê, a gente viu e presencia famílias separadas por causa de política. Porque virou um ídolo. Defende o seu político mais do que defende a mãe, por assim dizer. Mais do que defende a fé em Cristo. Idolatria. Idolatraram homens. Assim como no passado idolatravam anjos, que pelo menos são superiores aos homens. Hoje adoram políticos. Adoram celebridades. A coisa parece que piorou. A informação desenvolvida, mas ao mesmo tempo você vê o outro lado. Pessoas cada vez mais idólatras. Cristo é superior a todos os anjos, mas Cristo também é superior a todas as autoridades humanas, aos supremos tribunais do nosso país e do mundo. Ele é superior a tudo isso. Esses versos nos lembram que em meio às inúmeras crises que enfrentamos, seja de âmbito privado, seja de âmbito público, nós devemos lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas não somente isso, Ele também é sustentador de todas elas. Ele tem domínio sobre isso. Se Cristo é aquele que sustenta todo o universo, então Ele tem total condições de sustentar a nós. Se Ele sustenta o universo, Ele não vai sustentar os seus filhos? Ele sustenta aqueles que são crentes nele, em sua obra. Tenha certeza disso. Ele te sustenta. Creia nisso. Ele te sustenta. Cristo é Senhor sobre tudo. Ele tem domínio sobre tudo. Precisamos entender que fomos feitos para Ele. Nossa vida é dele. Tanto que sabe aquelas canções que é mais uma questão de poesia, liberdade poética, que a gente chama? Entrego a minha vida a Ele. Tudo entregarei a Ele. Você não entrega nada a Ele. Porque já é dele. Você não entrega a sua vida a Ele porque já é dele. A nossa vida é dele. Tudo é dele. Então nós não entregamos nada. Essa é a verdade. Tudo já pertence a Ele. Cristo é o Senhor sobre todo o cosmos. Mas em segundo lugar, esse texto nos mostra que aquele que tem domínio sobre tudo é superior à nova criação. Versos 18 a 20. Perceba que enquanto nos versos anteriores nós vimos a supremacia, o domínio de Cristo sobre a criação, agora os versos nos mostram a redenção que é obtida por Cristo, a restauração da criação, apontando então para uma nova criação que surge por meio de Cristo, que surge por meio de sua conquista, de sua morte e ressurreição na cruz. O verso 18 inicia mostrando que Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. A figura da igreja como corpo já havia sido usada por Paulo anteriormente. Colossenses
Colossenses não, Coríntios fala sobre isso. Mas é em Colossenses e em Efésios que ele vai usar o termo de Cristo como cabeça. A ideia de igreja como corpo já havia sido usada por ele. Mas é aqui em Colossenses e na carta aos Efésios que ele usa essa afirmação que já estava implícita, mas agora ele explicita isso. Ela é explicitada. Cristo é o cabeça da igreja. E ele é soberano sobre ela. A metáfora cabeça designa o como supremo sobre a igreja, como a fonte da vida da igreja. A imagem de um corpo vivo, nós vemos a cabeça não apenas dirigindo, conduzindo este corpo, governando este corpo, mas é ele quem dá vida e força ao corpo. A igreja, perceba, é colocada em uma posição de destaque na questão da nova criação. Destaque na obra redentora. Sabe aquela conhecida frase, conhecida expressão, que foi popularizada por Agostinho, mas ele não é o autor dela, o autor é Cipriano de Cartago, não há salvação fora da igreja? Você já ouviu isso? Se você foi católico, ouviu mais ainda. Porque essa é a expressão que os católicos romanos usam para si. Não há salvação fora da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é uma mentira. Mas a frase original, ela é verdade. Não há salvação fora da igreja. Não da igreja no seu sentido do texto. Igreja como aqueles que são os fiéis de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as eras, de todo o espaço geográfico. Nesse sentido não há salvação fora da igreja. Por quê? Quem anuncia o Evangelho? É a igreja. É a igreja que anuncia o Evangelho. É a igreja que anuncia Cristo ao mundo. O Evangelho é anunciado pela igreja. A igreja é vista, então, como uma mediação para Cristo. Por quê? É ela quem apresenta a pessoa de Cristo. Por meio do Evangelho. Cristo é apresentado ao mundo por meio da igreja. Perceba a importância, então, da comunidade cristã. A importância da comunidade aqui também está relacionada à defesa de Paulo contra os falsos ensinos que estavam buscando experiências individuais. O individualismo já operava e opera muito mais em nossos dias. Nossa sociedade é infinitamente mais individual do que foi a igreja de Colossos. Nós vemos isso na prática. Estava atacando esse falso ensino. Experiências individuais. A igreja é uma comunidade. O verso continua afirmando que Cristo é o princípio. Essa palavra é fantástica. Ela é fundamental para o raciocínio de Paulo. Por quê? Essa palavra princípio, no grego, é a famosa palavra arché, transliterando. E essa arché, quando você estuda filosofia, você vê que o início todo da filosofia, desde os pré-socráticos, foi em busca de entender o que era essa arché, o princípio de todas as coisas. A água, o fogo. Paulo está mostrando que o princípio de todas as coisas é Cristo. Aquilo que a filosofia buscou, aquilo que Platão e Aristóteles tatearam nas sombras, ele está apresentando. Cristo é este princípio que a filosofia buscava. Cristo é o princípio de todas as coisas. Ele é chamado também de primogênito de entre os mortos, pois ele é o primeiro a ressuscitar de modo glorioso, com um corpo incorruptível. Esse termo aponta para a sua superioridade sobre a nova criação. Ao vencer a morte, ao ressuscitar, ele está fazendo nova todas as coisas, pois está restaurando a criação de volta ao seu objetivo final. Verso 19 então nos diz que em Cristo habita a plena divindade de Deus.
Ele é quem nós chamamos de verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Totalmente Deus, totalmente homem. Cristo encarnou tendo a plena divindade. Ele não era meio Deus, ele era totalmente Deus. Plenamente Deus. Cristo é aquele que cumpre a realidade que o templo apontava no Antigo Testamento. O templo mostrava aquele local onde tinha a presença de Deus. Ele cumpre isso, ele é a plenitude da divindade, está habitada nele, está contida na pessoa de Cristo. Isso aponta para a sua encarnação. Toda a plenitude divina habita na pessoa de Cristo, para que então, por meio dele, a reconciliação possa ser realizada, como aponta o verso 20. Ao mostrar o propósito da plenitude de Deus em Cristo de reconciliar todo o reino criado a Ele. Reconciliar, ou seja, restaurar esta criação. O detalhe é que em vez da parte culpada de todo o problema, iniciar o processo da reconciliação, nós vemos que Paulo enfatiza que é Deus, aquele que foi ofendido. É Ele quem toma, e sempre é Ele, quem toma a iniciativa, enquanto os homens ainda eram pecadores. Romanos 5, 8 e 10 fala sobre isso. É Ele quem toma essa atitude, não é o homem, porque o homem não tem essa capacidade, está morto. Está morto. Ele vai atrás, Ele, Cristo é quem pacifica todas as coisas, traz paz, como mostra o nosso texto. Ele quem pacifica entre os homens, traz paz entre homens e seres celestes. Isso não significa que os inimigos de Deus agora então são conquistados em total obediência a eles. Não é uma paz entre iguais, mas é o reconhecimento dos inimigos dele de que ele é o vencedor triunfante. Essa é a ideia. A imagem final dos inimigos de Cristo nós vemos. Filipenses mostra lá no capítulo 2, versos 10 e 11. Nós vemos. Todo joelho se dobrará. Todos reconhecerão que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos. Anjos, demônios, eles estarão lá. Eles se dobrarão, reconhecendo que Ele é o Senhor do universo. Cristo é supremo sobre todos. Mas essa supremacia, ela se manifesta ao mundo de forma mais visível por meio da igreja. Cristo é a cabeça do corpo, como vimos no verso 18. E aqueles que perdem a conexão com a cabeça, que é Cristo, nós vemos em Colossenses, no nosso mesmo livro, verso 19 do capítulo 2, nos dizendo: da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aqueles que estão sob a autoridade da cabeça, que é Cristo, estão crescendo. Ou seja, se você se desvincula a Ele, se você se desvincula à igreja, qual é a tendência? Murchar e morrer. Causará morte, vai acabar morrendo. Você pode cortar qualquer extremidade do seu corpo e você sobreviverá. Mas se você cortar a cabeça, não há mais vida. Se você se desvincular à igreja, você estará morto. Não há essa ideia, já falei algumas vezes, não há essa ideia de crente desigrejado. Isso não tem base escriturística. Porque não há vida fora da igreja. Tanto que essas pessoas, o que são? Individualistas. Eu sou aquele que adoro por mim mesmo, por assim dizer. Não, em casa eu leio a Bíblia, em casa eu adoro você. Eu não adoro nada. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não há vida fora da igreja. Não há salvação fora da igreja. Nossa época, como já dito, ela é extremamente individualista.
Ao ponto de muitos dizerem: eu sou a igreja. Você tem o desigrejado e você tem aquele que afirma que, não, eu sou a igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo. Então Pedro está errado. O apóstolo Pedro se enganou quando ele disse que nós somos pedras vivas do santuário. Ou seja, nós juntos somos o corpo. Nós juntos somos a igreja. Não de forma individual. Somos um corpo. Temos os membros que têm a sua importância, mas nós somos um corpo. É uma comunidade. A igreja é uma comunidade. Não é essa questão de um indivíduo. Que, como a gente sabe, desde o iluminismo, o homem foi colocado no centro e o que importa é o que ele quer. Tanto que o que a gente vê aí fora? Faça o que te traz felicidade. Busque a sua felicidade. Por quê? Porque o indivíduo é o mais importante. E isso adentrou as igrejas. Uma das formas de ver de forma clara é quando se diz: eu sou a igreja. Ele sozinho. A Bíblia enaltece a importância do corpo, da comunidade da fé. Por isso que é importante congregar. Hebreus diz: não deixei de congregar. Está aí um texto para o desigrejado, não tem texto. Não tem, porque ele não quer ver. O cego realmente ele não enxerga, porque ele não quer ver. Ele se endurece. Essa porção, ela também nos lembra que o centro da igreja é Cristo. Assim como o centro do universo não é nós, não sou eu, não é você, o centro da igreja também não sou eu e não é você. É Cristo. É Cristo e somente Cristo. Não é Cristo e mais alguém. É Cristo e somente Ele é o centro da igreja. A preeminência, o foco da igreja é Ele. Ele deve ser o centro do nosso culto. A nossa liturgia deve ser montada em cima da pessoa de Cristo, no sentido dele ser enaltecido, ele ser adorado. Nós vimos que essa porção é um tipo de hino, o que vale uma aplicação rápida. Como são os nossos hinos? Qual é a estrutura dos nossos cânticos? Seja na liturgia, ou seja os cânticos que nós cantamos em casa. Estamos louvando ao Senhor. O que eles falam? Eles falam mais de nós ou de Cristo? Nosso louvor precisa apontar. Nossos cânticos precisam ser levados à adoração a Cristo. Serem cristocêntricos. É óbvio, abre-se parênteses, que nós temos um Deus trino. Mas por que a questão do culto foca na segunda pessoa, que é Cristo? É porque é por meio dele que nós acessamos ao Pai, no poder do Espírito Santo. Mas a pessoa de Cristo na história da humanidade, na economia da divindade que a gente chama, ele tem essa preeminência, porque ele é quem faz essa ligação, é ele quem restaura a humanidade a Deus Pai, por meio do poder do Espírito Santo. Todos eles estão vinculados. Caminhando para o final, nós vimos que Cristo é aquele que tem domínio sobre tudo, pois ele é superior sobre a criação e ele é superior sobre a nova criação. Você já ouviu a palestra deste supremo palestrante? Você ouviu o Evangelho? Você ouviu essa mensagem que foca em Cristo, que é o Evangelho? Assim como um palestrante apresenta a sua autoridade para que possamos confiar nas palavras que ele diz, ele apresenta que ele é autoridade sobre aquilo por meio do seu currículo. Da mesma forma, Cristo mostra a sua autoridade por quem ele é. Ele é supremo sobre tudo. Nada se compara a Cristo, nada.
Absolutamente nada é comparável a Ele. Ele é superior a tudo. Ele é superior sobre a criação, Ele é superior sobre a nova criação. Ele nos oferece o evangelho da salvação. Se Ele é superior sobre tudo, meus ouvidos têm que estar atentos à vontade dEle, às suas palavras. Precisamos ouvir ao que Ele tem a nos ensinar. Ele é aquele que tem domínio sobre todas as coisas, e é por meio dEle que nós encontramos a redenção, a restauração de tudo. Não há outra autoridade, não há outro poder que possa restaurar o mundo, restaurar a nossa vida, como Ele pode. Cristo é o nosso Salvador. Cristo é o único capaz de reconciliar toda a criação ao Pai. E é a Ele que nós devemos dar a nossa atenção e confiança. Então nós não podemos depositar nossa plena confiança em políticos, em filosofias humanas, mas somente em Cristo. Nossa confiança plena precisa estar em Cristo, pois só Ele foi capaz de trazer paz entre nós pecadores e Deus Pai. Só Ele fez isso. Eu falei da relação de Gênesis 1 lá no começo. Por que tem essa relação? Lembramos da palavra de abertura de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que é interessante? A palavra princípio, vimos que no grego arqué. No hebraico, nós vemos a palavra bereshit. É bem conhecida essa expressão. Bereshit bara Elohim. A palavra bereshit, esse B que você está ouvindo, é uma preposição. E essa preposição ela pode ser traduzida como em, por e para. Nós vimos que todas as coisas foram criadas em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Os três significados da preposição estão contidos em Cristo. Quando a gente tira a preposição da palavra bereshit, fica só o reshit, que é o que a gente traduz como o começo, como o princípio, como o início. E o detalhe é que essa palavra, reshit, vem de outra palavra, que é rosh, que significa cabeça. É a raiz de princípio, é a palavra rosh, cabeça. Cristo é aquele que é antes de todas as coisas, é aquele que é o princípio de todas as coisas. Nele todas as coisas são mantidas unidas, nós vimos. Ele é a cabeça do corpo. Cristo, portanto, cumpre todos os significados da primeira palavra que nós vemos nas Escrituras. Ele é esse princípio que criou tudo. Isso esclarece, lança luz a João 1, quando trata do Logos divino, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, mostrando que Cristo é plenamente Deus. Ele é a palavra em Gênesis, tudo foi criado pela palavra, e disse haja luz, e houve luz. A palavra é Cristo. Cristo é um instrumento da criação. Cristo é quem fez tudo vir à existência. Ele é digno, portanto, de toda a nossa adoração, pois Ele e somente Ele nos reconciliou ao Pai. Cristo é superior a tudo. Ele tem domínio sobre tudo. As guerras que nós vemos lá fora, que tem preocupado muitas pessoas, os conflitos, nós vemos o Irã causando angústia e tirando a paz de muitos. Esses conflitos, essas guerras, não podem tirar a nossa paz. Não devem tirar a nossa paz. Pois Cristo tem controle sobre tudo. Ele tem controle sobre esses conflitos. Ele não está alheio. Ele não está sendo pego de surpresa. Ele tem domínio sobre tudo. Ou seja, a situação que você enfrenta, por mais desesperadora que ela seja, por mais angustiante e dolorosa que ela possa ser,
ela não está fora do domínio dele. Ela não está fora do controle deste Deus. Ele sustenta o cosmos, ele sustenta o universo todo. Ele também te sustenta nos dias da angústia. Então, quando o medo vier, quando a angústia bater a sua porta, siga um conselho do reformador Lutero. Cante ao Senhor. Louve ao Senhor, pois Ele é soberano sobre tudo. E além disso, Ele já garantiu a maior paz que o homem pode possuir, que é a paz com Deus. Ele garantiu a salvação a nós. Então descanse nisso. Descanse nessa verdade. Cristo é aquele que domina sobre tudo. Creia e descanse nisso. Ele domina sobre tudo. Que Deus muito os abençoe. Amém.